Olha só para a sua vida por um momento. Quantas coisas você está deixando para depois? Quantos sonhos estão esperando o momento certo? Quantas conversas difíceis você adiou? A verdade incômoda é que enquanto você planeja como se tivesse séculos pela frente, o relógio não para. E a pergunta que os antigos estoicos nos forçam a encarar é devastadora. Você está vivendo como se fosse eterno? Porque a única certeza que temos é que não somos, e essa verdade muda absolutamente tudo. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Quero começar hoje com uma pergunta que pode parecer sombria, mas que na verdade é a mais libertadora de todas. Se você descobrisse agora que tem apenas 30 dias de vida, o que você faria diferente hoje? Não amanhã, hoje. Para muitos de nós, essa pergunta causa um choque de realidade imediato. De repente, aquela conversa difícil não parece mais adiável. Aquele projeto não parece mais algo para depois. Aquele abraço não parece mais dispensável. Os mestres estoicos não viam a lembrança da morte como algo mórbido ou depressivo. Pelo contrário, eles a consideravam a mais poderosa ferramenta de clareza mental. Eles chamavam essa prática de memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Não para gerar medo, mas para gerar intenção. Porque viver como se tivéssemos tempo infinito é como planejar uma viagem importante sem data de partida. Ficamos tão envolvidos em arrumar a mala perfeita, em escolher o que levar, que nunca saímos de casa. E quando percebemos, perdemos não apenas a viagem, mas também a própria vida. A sabedoria estoica nos ensina que a consciência da nossa mortalidade não serve para nos paralisar com medo, mas para nos despertar para a urgência de viver com propósito. O tempo está passando, quer você faça algo significativo com ele ou não. Vivemos em uma era peculiar da história humana. Somos bombardeados diariamente com ilusões que nos anestesiam contra a ideia da morte. A mídia, a tecnologia, o consumismo, tudo conspira para nos fazer acreditar que existe um depois infinito, onde realizaremos nossos sonhos e resolveremos nossos problemas. Observem como a maioria das pessoas vive. Adiam as decisões importantes, navegam, sem direção de um estímulo para outro, procrastinam o que realmente importa, enquanto desperdiçam horas com o que não importa. Por quê? Porque vivem sob a ilusão do tempo ilimitado. Quem vive como se tivesse tempo demais, gasta mal cada segundo. É tão simples quanto isso. O que você está adiando neste momento da sua vida? Talvez seja aquela conversa difícil com alguém que você ama. Talvez seja começar aquele projeto que realmente importa para você. Talvez seja cuidar da sua saúde, da sua mente, do seu espírito. A pergunta que precisamos nos fazer é: por que adiar? Qual é a garantia que temos de que haverá um amanhã mais conveniente? A ilusão da eternidade nos torna superficiais, nos faz tolerar relacionamentos mediocres, porque um dia teremos a conversa necessária. Nos faz aceitar um trabalho que odiamos, porque um dia encontraremos nossa verdadeira vocação. Nos faz negligenciar nossa saúde, porque um dia teremos tempo para cuidar de nós mesmos. Mas a verdade que os estoicos nos ensinam é implacável. Esse um dia pode nunca chegar, e mesmo que chegue, teremos perdido todos os uns dias que vieram antes dele. A ilusão da eternidade é o maior ladrão da nossa capacidade de viver com presença e significado. Ela nos vende a mentira do depois e nos rouba o único momento que realmente temos: o agora.
Os antigos estoicos tinham uma relação fascinante com a morte. Em vez de negar ou temer a morte obsessivamente, eles a incorporavam em suas reflexões diárias, não por mórbido fascínio, mas como uma forma de calibrar suas vidas. Para os estoicos, lembrar da morte não era sobre ficar deprimido, era sobre acordar para a vida. Eles entendiam que a consciência da nossa finitude não é um peso a ser evitado, mas uma ferramenta de lucidez e propósito. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Era um lembrete constante, não para criar ansiedade, mas para criar contexto. Um lembrete de que nossas irritações diárias, nossas preocupações com o que os outros pensam de nós, nossos medos de falhar ou parecer tolos, tudo isso se torna insignificante quando visto à luz da nossa mortalidade. A morte não é uma tragédia, é um despertador. Ela nos acorda do sonho de que temos tempo infinito para viver do jeito que queremos viver. Pense na morte como o contorno de uma escultura. É o que dá forma e sentido ao que está dentro. Sem a consciência dos nossos limites temporais, a vida se torna amorfa, sem definição, sem urgência. Os estoicos praticavam exercícios mentais diários para lembrar de sua mortalidade. Alguns contemplavam a morte ao acordar, agradecendo por mais um dia para viver com virtude. Outros refletiam sobre ela antes de dormir, perguntando a si mesmos se haviam vivido o dia como se fosse o último. Não para gerar medo, mas para gerar presença. Quando ignoramos nossa mortalidade, tendemos a viver no modo automático. Nos tornamos reativos em vez de proativos. Deixamos que as circunstâncias e as opiniões alheias definam nossa existência. Vivemos de acordo com expectativas que nem mesmo são nossas. Mas quando abraçamos a verdade da nossa finitude, algo profundo muda. Começamos a viver com mais intenção. Filtramos melhor o que merece nossa atenção. Lembramos que cada momento é um momento que nunca voltará. Esta não é uma perspectiva sombria, é uma perspectiva libertadora. Porque quando sabemos que o tempo é finito, ficamos mais dispostos a viver de acordo com nossos valores mais profundos, em vez de nos dispersarmos em 1000 direções sem significado. Existe um paradoxo poderoso na consciência da morte. Ela não diminui a vida, ela a intensifica. Quando realmente absorvemos o fato de que somos seres finitos, nossas escolhas ganham um peso completamente novo. Imagine que você está planejando suas atividades para o próximo fim de semana. Se você pensa que tem infinitos fins de semana pela frente, talvez escolha algo por hábito ou obrigação social. Mas se você considera que este poderia ser um dos últimos fins de semana da sua vida, de repente, suas escolhas mudam. Saber que vamos morrer nos torna mais seletivos, e ser seletivo é fundamental para uma vida bem vivida. Quem lembra que vai morrer, vive com mais prioridade e menos distração. Esta é uma das lições mais poderosas do estoicismo. A consciência da nossa finitude nos ajuda a filtrar o essencial do supérfluo. Você se torna mais criterioso sobre com quem passa seu tempo. Será que você passaria seus últimos dias com pessoas que drenam sua energia ou com aquelas que a amplificam? Você se torna mais seletivo sobre o que consome, não apenas alimentos, mas informações, entretenimento, conversas. Será que você gastaria suas últimas horas em redes sociais ou em algo que realmente alimenta sua alma? Você se torna menos tolerante com situações que violam seus valores. Será que você desperdiçaria seus dias restantes em um trabalho que odeia ou em relacionamentos que não te respeitam?
Não estou sugerindo que você abandone todas as suas responsabilidades e viva como se não houvesse amanhã no sentido hedonista, ou seja, aproveitar tudo hoje sem pensar nas consequências. Os estoicos defenderiam exatamente o oposto. Estou sugerindo que você viva como se não houvesse amanhã no sentido de integridade, fazendo hoje o que alinharia sua vida com seus valores mais profundos. Quando você toma decisões com a consciência da sua finitude, essas decisões tendem a se alinhar mais com o que realmente importa para você, não com o que impressiona os outros ou atende expectativas externas. E o interessante é que viver assim, com a clareza que a consciência da morte proporciona, geralmente resulta em uma vida com menos arrependimentos. Porque arrependimento é o que sentimos quando desperdiçamos nosso tempo precioso com o que não importava de verdade. Pense em alguém no fim da vida olhando para trás. Eles raramente se arrependem das coisas que fizeram por convicção e amor. Eles se arrependem das coisas que deixaram de fazer por medo, procrastinação ou para agradar os outros. Quando você lembra que seu tempo é finito, você naturalmente se torna mais ousado nas coisas certas e mais cauteloso nas erradas. Você não desperdiça energia com rivalidades mesquinhas. Você não perde noites de sono por críticas insignificantes. Você não sacrifica sua integridade por ganhos temporários. Em vez disso, você direciona sua energia limitada para o que verdadeiramente enriquece sua existência e a dos outros ao seu redor. Você cria, constrói, conecta, aprende. Não porque isso vai render uma boa imagem nas redes sociais, mas porque essas são as coisas que dão sentido genuíno para o breve tempo que temos neste planeta. Compreender intelectualmente nossa finitude é um primeiro passo importante, mas os estoicos não paravam por aí. Eles transformavam esse entendimento em práticas concretas. Eles sabiam que a sabedoria sem aplicação é estéril. Como podemos, então, transformar a consciência da morte em uma disciplina diária que enriquece nossa vida em vez de nos paralisar? Primeiro, através do silêncio deliberado. Reserve alguns minutos todos os dias para simplesmente existir com a verdade da sua mortalidade. Não como um exercício mórbido, mas como um recalibrador da sua bússola interna. Pergunte a si mesmo: se este fosse meu último dia, eu estaria em paz com como o estou vivendo? Segundo, pratique o journaling reflexivo. Ao final de cada dia, dedique alguns minutos para escrever sobre o que fez de valioso, o que poderia ter feito melhor, o que aprendeu. Pergunte a si mesmo: usei bem meu tempo hoje? Essa simples pergunta pode transformar completamente sua relação com suas horas e dias. Terceiro, pratique o desapego regular. Não apenas de bens materiais, mas de ressentimentos, de expectativas rígidas, de necessidades de controle. Os estoicos sabiam que quem se apega demais sofre demais quando a inevitável separação ocorre. Pergunte a si mesmo: o que estou segurando tão firmemente que me causaria sofrimento imenso se perdesse? Quarto, cultive relacionamentos com profundidade, não apenas com extensão. Estar verdadeiramente presente com uma pessoa por 10 minutos vale mais que estar fisicamente presente, mas mentalmente ausente por 10 horas. A qualidade do tempo sempre superará a quantidade. Quinto, pratique enfrentar pequenos desconfortos voluntariamente. Os estoicos faziam isso regularmente. Algumas horas sem confortos habituais, um dia de alimentação muito simples, um período de silêncio deliberado. Isso nos lembra que podemos lidar com adversidades e nos prepara para enfrentar perdas inevitáveis com dignidade.
A memória da morte não te enfraquece, te purifica. Ela queima o superficial e deixa apenas o essencial. Ela nos ajuda a distinguir entre o que parece urgente e o que é verdadeiramente importante. Quando praticamos essa disciplina regularmente, algo notável acontece. Deixamos de desperdiçar nossa energia vital com raiva por coisas triviais. Paramos de alimentar o ego com conquistas vazias. Abandonamos a necessidade de sempre ter razão, de sempre impressionar, de sempre estar no controle. Em vez disso, direcionamos nossa energia limitada para o que realmente constrói uma vida significativa. Aprendizado constante, serviço aos outros, cultivo da sabedoria, apreciação da beleza, expressão da criatividade e fortalecimento de conexões genuínas. E talvez o mais importante, desenvolvemos uma capacidade maior de viver no presente, não presos em arrependimentos sobre o passado ou ansiedade sobre o futuro, mas totalmente engajados no único momento que realmente temos, o agora. Chegamos ao fim desta reflexão, mas espero que seja apenas o começo de uma nova forma de encarar sua existência. Você não é eterno, eu não sou eterno, ninguém é. E essa verdade, longe de ser deprimente, é na verdade uma bênção disfarçada, porque é justamente a consciência da nossa finitude que dá sabor, urgência e significado para cada momento que vivemos. Viver com a consciência da morte não significa viver com medo ou ansiedade constante. Significa viver com intenção, com presença, com verdade. Significa fazer escolhas alinhadas com seus valores mais profundos, não com pressões externas passageiras. Os estoicos entendiam que a disciplina da vontade, nossa capacidade de escolher nosso caminho independentemente das circunstâncias, é fortalecida enormemente quando lembramos que nosso tempo é limitado. De repente, torna-se mais fácil dizer não para o que não importa, e sim para o que realmente vale nosso tempo precioso. Quando você realmente absorve a verdade da sua mortalidade, você para de viver no modo de espera. Você para de adiar a vida que realmente o quer viver. Você começa a entender que o momento para ser a pessoa que você quer ser, para fazer o que você veio fazer neste mundo, para dizer o que precisa ser dito, para criar o que anseia criar, esse momento é agora. O paradoxo final é este. Aqueles que encaram sua mortalidade de frente são os que vivem as vidas mais vibrantes. Não porque tenham mais tempo que os outros, mas porque extraem mais vida de cada momento do tempo que têm. Então, o convite estoico para todos nós é este. Pare de viver como se fosse eterno. Abrace sua natureza finita. Use essa consciência não como um peso, mas como asas que te elevam acima do trivial e te direcionam para o que realmente importa. Deixe que a certeza do seu fim ilumine cada escolha do seu presente. Porque no final, não é a quantidade de tempo que determina uma vida bem vivida, mas o que fazemos com o tempo que temos. Se você quer parar de viver no automático e começar a extrair mais significado de cada dia, inscreva-se agora no canal Desbravadores Estoicos. Estamos construindo uma comunidade de pessoas determinadas a viver com sabedoria, coragem e propósito. E nos comentários, quero te provocar com uma pergunta. Se você soubesse que tem apenas 1 ano de vida pela frente, qual seria a única mudança que você faria imediatamente no seu dia a dia? Não se esconda atrás de respostas seguras. Seja completamente honesto. Sua resposta pode inspirar outros a despertar para a vida enquanto ainda há tempo.